Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ele ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Oremos. Pai amado, Pai bendito, unido aqui com os meus irmãos, oro pelo meu irmão, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Maceió, pastor Roberto, que está passando por procedimento cirúrgico hoje, nesse dia de Natal, que o Senhor abençoe o teu filho com saúde, com graça, com restauração, ele possa sair de lá com a alegria que ele tem para continuar servindo com sua família ao Senhor lá em Maceió. Abençoa o teu filho, restaura, abençoa a equipe médica, que corra tudo bem, Senhor, e que mais uma vez meu amigo Roberto e toda a sua casa vejam a boa mão do Senhor sobre ele. Peço a Ti também, Senhor, pelas igrejas em Maceió, no Nordeste, aqui no Rio de Janeiro, onde há o Teu povo reunido nesse dia, que o Senhor se faça presente, assim como conosco agora também, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos corações, que o Senhor seja exaltado, engrandecido, que a Tua palavra venha encontrar morada em nossos corações e dar direção a nós nessa noite. Fala ao Teu povo, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, para a glória do Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, como falava no início do culto, é uma noite de alegria, de celebração, de nós nos voltarmos para as Escrituras e louvarmos ao nosso Deus pela chegada do Salvador Jesus Cristo, o Senhor. Como falei também, não é certo que o nascimento de Jesus se deu em dezembro, alguns creem que foi em agosto, outros em abril. A Bíblia não dá dicas, dá sinais, mas não afirma exatamente a data em que Jesus teria nascido, mas a igreja, por tradição, adotou esse dia 25 de dezembro, e não há problema nenhum nisso, nós lembrarmos do nascimento do Senhor, do nosso Salvador, e louvarmos a Deus pela vinda dele, na expectativa da sua volta, como tenho falado domingo à noite, e na certeza de que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nessa breve palavra eu quero falar um pouco sobre, mais particularmente, a palavra que os anjos deram aos pastores. Lucas entra mais em detalhes sobre o nascimento de Jesus, Marcos é bem sucinto, Mateus fala um pouquinho também, e João também praticamente não fala em detalhes como Lucas. Lucas detalha uma série de coisas, tem os cânticos que nós encontramos em Lucas, como eu falei no domingo pela manhã, o chamado Nunc Dimittis, que é podes despedir em latim, que é o cântico de Zacarias, de Simeão, ao pegar Jesus no colo,
temos o Cântico dos Anjos aqui, temos outros cânticos aqui em Lucas, e temos um relato mais detalhado do nascimento de Jesus. Mas eu queria voltar os nossos olhos especificamente para um trecho da fala dos anjos daqueles pastores. Aqueles anjos apareceram, imagina a imagem, você ver anjos falando no nascimento de Jesus, apontando para a sua vinda, e eu queria focar os nossos olhos essa noite, especialmente nos versículos 10 e 11. Mas antes, deixe-me ler a partir do versículo 8. Como lemos no início do capítulo 1 de Lucas, José e Maria estão caminhando, indo para Belém, não encontram lugar na hospedaria, e ali Jesus nasce, é colocado sobre uma manjedoura, e a partir do versículo 8 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Primeiro versículo 10, o anjo revela que aquela palavra dita, vou só perguntar, está muito frio aqui o ar? Tudo certo? Aquela palavra trazida pelos anjos, porque aqui na frente a gente tem um mistério, então o pessoal do coral já está meio nervoso, né? Então ainda fica esse ar aqui, então qualquer coisa vocês sinalizam que o pessoal resolve aqui. Os anjos aparecem àqueles pastores e a primeira fala deles é o quê? Não tenham medo. Por que eles falam isso? Porque eles devem ter ficado muito assustados, irmãos. A aparência de... Tem muita gente hoje que às vezes fala que vê anjo toda hora, né? Toma café com anjo, e na verdade a Bíblia mostra que quando anjos aparecem a pessoas, normalmente as pessoas ficam um pouco assustadas, porque é uma visão muito gloriosa, e não foi diferente com esses pastores. Eles estavam trabalhando, os pastores aqui não eram pastores no sentido, por exemplo, que eu sou pastor hoje, cuidavam de animais no campo, estavam cuidando ali, e apareceram aquela visão gloriosa, e o anjo falou a eles: não tenham medo. Estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Então, a primeira coisa que eu aprendo nesse breve relato que temos aqui acerca do Natal, é que o Natal é motivo de alegria para nós que somos do povo de Deus. O Natal é um motivo para termos alegria pelo que ele significa. E a palavra que os anjos usam aqui, boa nova, é a palavra que gera evangelho. Lá no grego é a mesma palavra que gera evangelho, boa nova. Evangelho significa boas novas. Então, o que o anjo está dizendo aqui, é como se ele falasse: estou aqui para lhe trazer um evangelho, uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Então, o Natal é motivo de alegria, o Natal é motivo de celebração, é motivo de louvores ao nosso Deus. Por quê? Qual o motivo? O versículo 11 esclarece, e o versículo 11 é muito impactante, irmãos, porque é um versículo muito curto, mas que a gente pode desdobrar. Como diz aí o pastor Roberto da freguesia, é como se você estivesse desembrulhando um pão e trazendo muita coisa que você pode tirar apenas do versículo 11. Qual é a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, que esse anjo glorioso aparece para os pastores e revela aqui? É que hoje, versículo 11, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Leia comigo em voz alta o versículo 11, por favor, todos juntos. É que hoje... Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Primeiro, que o Natal é motivo de alegria. O nascimento de Jesus, já falei, é um motivo de alegria. Agora, aqui no versículo 11, primeira coisa que me chama a atenção é que hoje. O que significa isso? Significa que Deus agendou, Deus marcou um dia exato para a vinda de Jesus. Vai em Gálatas 4, avance um pouco na sua Bíblia, ande para frente aí. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, versículos 4 a 6. Olha o que diz Gálatas 4, 4 a 6. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Então, quando chegou a plenitude do tempo, Jesus não nasceu aleatoriamente naquele dia. Quando o anjo fala: e hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, ele está destacando que Deus determinou exatamente o dia
Deus já tinha na sua agenda celestial o dia reservado, não foi aleatório, não foi um acidente de percurso, mas o nosso Deus é Senhor do tempo. Então, a primeira coisa que a gente aprende essa noite, Natal é motivo de alegria, de celebração pela vinda do Salvador. A segunda coisa, o nosso Deus é o Senhor do tempo. Ele estabeleceu o dia. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. E o versículo 6 que eu li fala, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama Abba Pai. Esse é mais um, existem outros versículos que nós entendemos que reforça a doutrina que a nossa igreja crê hoje, que todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo. Há muitos anos atrás, a nossa igreja cria, como outras igrejas que muitas vezes são igrejas sérias, mas que nós discordamos nessa doutrina em particular, que o Espírito Santo você recebia, você se convertia, tinha que buscar para receber o batismo no Espírito Santo. Nós hoje entendemos como esse texto direciona, corrobora, e outros, que o Espírito Santo tem todo aquele que é verdadeiramente filho de Deus. E quando nos tornamos filhos de Deus? Quando reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, quando nos arrependemos dos nossos pecados, nosso coração é regenerado e o Espírito Santo já vem habitar em nós. Então, todo aquele que é filho de Deus, Deus enviou o Espírito ao nosso coração e esse Espírito clama Abba Pai. Então, louve ao Senhor, porque se você é um filho de Deus, se você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, se você já se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo habita em nós. E Ele que nos direciona, Ele que nos move, como moveu Simeão lá aí no templo, quando Jesus estava sendo apresentado, como eu falei, domingo de manhã, conforme Lucas capítulo 2. Então, no devido tempo, na plenitude do tempo, Deus preparou tudo para que Jesus chegasse. Voltando lá a Lucas capítulo 2. Lucas 2, ainda no versículo 11, diz assim, é que hoje, na cidade de Davi, qual é a cidade de Davi? Volte agora na sua Bíblia, não ande para frente, mas ande para trás, para o livro do profeta Miqueias. Esse é um pouquinho mais difícil de achar do que Gálatas, mas tenha fé, está na sua Bíblia. Está lá naquele pacotinho dos 12 profetas menores. Depois de Jonas, Miqueias, capítulo 5. Qual é a cidade de Davi? Vai lá em Miqueias, capítulo 5. Antigamente as igrejas tinham Bíblias, todo mundo usava a mesma Bíblia. Algumas igrejas ainda têm isso hoje, né? Você falava a página. Na minha Bíblia é 1336, isso aí facilitava. Mas hoje em dia cada um tem uma Bíblia, a gente tem o privilégio de ter uma grande quantidade de Bíblias disponíveis. Essa é a sua Bíblia igual a minha, na página 1336. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim, e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que eu aprendo com isso? Se o Natal é motivo de alegria, como o primeiro ponto que eu trouxe, e o nosso Deus é o Senhor do tempo, pois na plenitude do tempo Ele mandou Jesus nascer, eu aprendo também que o nosso Deus é o Senhor do espaço. Ele definiu não só o tempo, o dia exato em que Jesus nasceria, mas definiu também o local. Isso já foi profetizado aqui mais de 500 anos, aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus, por meio do profeta Miqueias, nós sabemos onde Jesus nasceria e, de fato, ele nasceu naquele local. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nosso Deus é o Senhor do tempo, nosso Deus é o Senhor do espaço. Voltando lá para Lucas 2, novamente o versículo 11, 2:11, é que hoje, porque o nosso Deus é o Senhor do tempo, na cidade de Davi, porque o nosso Deus ele tem um controle de todas as coisas, ele determina não só o dia, mas o local em que cada evento há de acontecer. Lhes nasceu o Salvador. Por que precisamos de um Salvador, irmãos? Porque fala que Jesus é o Salvador. Poderia ir direto para o último título que eu vou falar depois, que ele é Cristo, o Senhor. Por que precisamos de um Salvador? Porque estávamos perdidos, irmãos. O Evangelho, a mesma palavra que vem lá da fala do anjo, a boa nova, é uma boa nova porque há uma má nova sobre nós. É uma boa notícia porque nós estávamos debaixo de uma má notícia. Todos nascemos pecadores. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo fala isso, que todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O primeiro casal pecou e todos nós herdamos isso. É o que está aqui no nosso folhetinho. Se você não leu ainda, você vai poder ler depois. A queda é o maior problema do mundo. O primeiro casal desobedeceu, nós somos todos pecadores. Ninguém pode salvar a nós mesmos.
Por isso que o cristianismo é uma religião diferente de todas as demais, que mostra a graça de Deus. As religiões naturais mostram que o homem deve buscar ser salvo, o homem deve buscar resolver os seus problemas. Mas o cristianismo nos mostra que nós, sendo pecadores, Deus enviou a solução, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então nós precisávamos de salvação, irmãos, todos nós. Talvez você olhe aquela família bonita, aquela família organizada, aquele pai amoroso, aquela mãe dedicada, aqueles filhos obedientes. Você veja uma família perfeita, o homem paga as suas contas, está tudo funcionando muito bem. Mas por mais perfeita que seja a vida que você tente levar, o pecado, ele mora em nós, ele está arraigado na nossa alma. E somos todos pecadores e todos precisamos de um Salvador. Mas Deus enviou o Salvador, que é Jesus Cristo. Então, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do espaço. E Ele proveu salvação. E aqui eu quero dizer uma coisa, irmãos. Se você tem uma visão muito positiva da vida e desse mundo, talvez você precise rever os seus conceitos. Se você já passou dos 30 anos e ainda acha que a vida é um mar de rosas, talvez você precise ajustar um pouco os seus ponteiros. Se você já passou dos 40, talvez você esteja precisando de um psicólogo. Porque nessa vida a gente passa por muito sofrimento, irmãos. Essa vida é muito dura. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, com as barbas brancas, né? Ou com os cabelos mais brancos, ou com a ausência deles, a gente começa a ser mais experimentado em dores. Então a gente começa a ver que essa vida é dura. Esse mundo é difícil. Então, se você já tem alguma idade e ainda acha que a vida é um mar de rosas, talvez você precise fazer uma oração. Senhor, me dá uma visão mais clara da vida, e aí deixa Deus te esclarecer que essa vida não é tão fácil como talvez você imagine. Eu sempre peço a Deus que me dê autoridade na hora de pregar, e eu acho que essa oração tem me custado um pouco, porque para você ter autoridade para pregar, às vezes você tem que viver coisas com Deus que não são fáceis. Mas ore, Senhor, me dá uma visão mais clara da vida, desse mundo caído. Esse mundo é terrível. Se, por outro lado, você só tem uma visão negativa da vida, tu acha que é tudo ruim, que nesse mundo não tem nada de bom, você também precisa rever seus conceitos. Aí talvez você já tenha passado por uma idade um pouco mais avançada e viu tanta tristeza, tanta coisa ruim nessa vida, que você pensa, esse mundo só tem coisa ruim. Não é verdade. Esse mundo foi criado por Deus, ainda que não com a presença do pecado, e esse mundo será regenerado por Deus, novos céus e nova terra habitarão. Então tem muita coisa boa que acontece, como por exemplo, você estar aqui essa noite, você rever irmãos amigos, você convidar pessoas para estarem aqui conosco, você ouvir a palavra, nós cantarmos louvores ao Senhor. Há muitos motivos de louvarmos a Deus, tem muita coisa boa nessa terra. Ainda, pela graça e misericórdia de Deus, Deus ainda derrama graça, inclusive sobre não cristãos. É o que na teologia chamamos de graça comum, aqueles que recebem ainda o favor de Deus mesmo, não o reconhecendo como Senhor. Mas essa vida é coalhada, é pesada, irmãos, de sofrimento. Você já acompanhou famílias em sofrimento, né? Nós pastores temos esse ofício, né, eu já perdi as contas de quantos sepultamentos eu já fui, de quantos cemitérios eu já estive, quantos hospitais, quantas vezes no INCA, e eu nem sou um pastor tão experiente assim. Então, passando pelas dores, pelas aflições, pelos choros, pelas lágrimas que encontramos nessa vida, eu fico pensando, Deus não sabe disso? Será que Deus não sabe a dor de um ente querido que sepulta alguém em um momento inesperado, de alguém que passa por um sofrimento, de uma doença que consome o seu corpo, pela dor de alguém que sofre uma injustiça, pela dor de alguém que, por algum motivo de uma catástrofe, uma injustiça de outra pessoa, perde todos os seus bens, alguém que precisa deixar sua terra e se deslocar para uma terra distante para recomeçar sua vida. Será que Deus não conhece essas dores? Será que Deus não conhece a dor que talvez você tenha passado, ou que você tenha contemplado alguém ao seu lado passar? E uma dica, irmãos, quando você vê alguém passando por uma dor muito aguda, mire no exemplo dos amigos de Jó, mas logo no início, porque eles ficaram por um período sem falar nada. Enquanto eles não falaram nada, foi a melhor coisa. Quando eles abriram a boca, foi um desastre. E aí isso se desenrola ao longo do livro de Jó, até Deus se revelar a Jó lá no capítulo 38 do livro que leva o seu nome. Então, há momentos que você não tem nada que falar. Se você já se viu numa situação em que você teve que abraçar uma pessoa e você queria falar alguma coisa, mas lhe faltavam as palavras, você já experimentou um pouco do sofrimento, da dor, da angústia, da noite escura da alma que se abate sobre corações nessa terra em que nós vivemos. Eu já vivi isso muitas vezes. E gostaria de não viver, mas eu acho que ainda vou viver, enquanto Deus permitiu eu viver nessa terra, pois
é papel nosso como cristão, chorar com os que choram. E o pastor tem um duplo encargo no que tange a isso. Mas por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque essa terra, ela é absorta em muito sofrimento. Ela está imersa em muita dor, em muita angústia, em muito sofrimento. Não tudo é ruim. Há coisas boas, não esqueça do que falei há pouco. E você sabe disso. Mas Deus também sabe. E o que me impressiona em tudo isso? Sendo esse mundo tão difícil, tão cruel, tão injusto, tendo tantas situações que te deixam fora de órbita e falando, meu Deus, por que eu vivencio isso? Deus ainda assim enviou o seu Filho para esta terra. Mesmo esse mundo sendo cruel, difícil, duro, mesmo você passando por situações que dilaceram a sua alma, sabendo de tudo isso, Deus enviou o seu Filho para este mundo, no qual eu vivo, no qual eu choro, no qual eu fico perplexo, no qual eu fico abatido, no qual você vive, no qual você fica perplexo, no qual você fica abatido. Deus sabia de tudo isso, Ele podia abandonar e falar, segue o fluxo, deixa esse mundo ser consumido, ser destruído por si só. Mas por seu grande amor e misericórdia, Ele enviou o seu Filho amado para este mundo. Você enviaria seu filho para este mundo? Eu não preciso pensar, a resposta é fácil. Não. De forma alguma. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito, monogênes no grego, monogênes, formado de forma única, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Senhor, para esse mundo terrível, esse mundo imerso em trevas, esse mundo imerso em lágrimas, esse mundo que corta os nossos corações. Deus sabia, Ele sabe de todas as coisas, Ele afinal é o Senhor do tempo, pois hoje na cidade de Davi, o Senhor do espaço, na cidade de Davi, conforme profetizado por Miqueias 700 anos antes, sendo o Senhor do tempo e o Senhor do espaço, ainda assim, conhecendo todas as coisas, Ele enviou o Salvador para este mundo em trevas, como um sinal da sua graça e do seu favor. No versículo 11, como eu disse, dá para desembrulhar o pão bastante aqui. Ele ainda diz, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo era o Messias esperado do Antigo Testamento. Quando o homem pecou, logo que pecou, Deus trouxe uma palavra de maldição sobre a serpente, trouxe uma palavra de maldição sobre Adão, trouxe uma palavra de maldição sobre Eva, que impactou toda a sua geração, mas trouxe uma palavra de bênção, Gênesis 3,15, que diz que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que como vimos domingo passado à noite, é o diabo, Satanás, a antiga serpente que aparece lá em Apocalipse 12. O filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Deus já proveu a solução lá, logo quando o homem caiu. Lá em Deuteronômio 18, fala que ele seria um profeta. Lá em Isaías 9, conforme lido pelo diácono Marcos na abertura do culto, fala que o menino nos nasceria, o governo estaria sobre seus ombros, ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Miqueias fala de onde ele moraria, onde ele nasceria. Zacarias profetiza que ele entraria na cidade santa montado num jumentinho. Deus preparou tudo para que esse mundo em trevas recebesse a luz do Messias, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a palavra que aparece aqui no versículo 11, Senhor, no grego Kyrios. Kyrios significa o dono de tudo. Então Jesus veio como o dominador final desse mundo. Jesus era maior do que César. Jesus era maior do que qualquer governante que existe ou que existiu nessa terra. Então, o Natal é motivo de grande alegria. Mesmo Deus conhecendo a crueldade do ser humano, mesmo Deus vendo que do primeiro casal, os seus primeiros filhos assassinaram um ao outro, Caim matou Abel, mesmo Deus vendo a crueldade do ser humano ao longo de toda a história, ainda assim Ele prometeu, e no tempo certo, no local certo, Ele enviou o Salvador, que é o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. E Ele domina sobre tudo. E eu e você temos o privilégio de, essa noite, rendermos nossa vida a esse Salvador. Porque esse Deus que falou que Ele viria, esse Deus que falou aonde Ele viria, no tempo determinado por Ele, Ele falou que Ele vai voltar. Só quando Jesus voltar, preste bem atenção nisso, especialmente se você não rendeu sua vida a Cristo ainda. Quando Jesus voltar, Ele não será colocado numa manjedoura. Ele não será um pequeno bebê
acolhido no colo de seus pais. Ele não padecerá todos os sofrimentos e angústias que nós passamos nessa vida e vivendo sem pecado. Ele não precisará crescer, ele não precisará se alimentar, ele não precisará ser cravado numa cruz, como assim foi, e ressuscitar ao terceiro dia e depois subir aos céus. Ele vai vir com grande poder e glória. Deus falou que ele viria e ele veio no tempo certo. Deus falou onde ele viria, ele nasceu no lugar exato. Deus falou que ele seria o Messias, o Senhor, o Cristo, e assim o foi. E Deus falou que ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, não haverá mais tempo. O tempo estará encerrado. Há uma ampulheta aquela ampulheta de areia, e aí você vê aquela areiazinha caindo. A areia do tempo estão se passando. Tudo vai acabar. E Jesus Cristo vai voltar em grande poder e glória. E a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 10, que aquele com seus lábios confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu posso ver você declarando, confessando que Jesus é Senhor, mas não consigo ver o seu coração. Somente Deus sabe. Que lá em 1 Samuel 16, 7, Deus falando de Davi, fala, o homem conhece o exterior, mas Deus conhece o coração. Então, precisamos declarar com os nossos lábios, Jesus Cristo é o Senhor. Os surdos, Shirley, precisam declarar, mesmo que não seja com seus lábios, que Jesus é o Senhor das suas vidas. E precisamos crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se assim o fizermos, e as nossas obras testificarem que Ele é o Senhor das nossas vidas, quando Ele voltar, nós encontraremos descanso em novos céus e nova terra. Mas, meu irmão, minha irmã, se você resistir ao chamado de Deus, que talvez mais uma vez você ouça essa noite, Jesus Cristo é o Senhor, Deus o enviou, e o Natal nos lembra disso, mas você continuar no seu coração resistindo ao chamado de Deus, quando Ele voltar, não haverá uma segunda chance. Eu não quero te assustar, mas eu preciso te alertar. Tudo nessa vida vai passar. Seus bens, seu trabalho, seu dinheiro, as nossas celebrações, tudo isso vai passar. Mas se depositarmos nossa fé em Jesus Cristo, temos a confiança e a certeza de que estaremos com Ele para sempre. Num lugar que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais a crueldade da dor que se abate sobre corações nessa vida. Estaremos para sempre com o Senhor, mas precisamos crer que Ele é o Senhor das nossas vidas. E que o Natal nos lembra disso. Ele veio para ser Salvador e Senhor. Feche seus olhos, vamos orar.